Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão me escutando? Ok, obrigado pela resposta. Muito legal. Vamos agora iniciar nossa aula de contabilidade, preparando vocês para o que você vai enfrentar lá no dia da prova, né? 21 e 22. Pessoal, este curso ele faz parte de um curso maior, como vocês já sabem. Nós temos duas turmas aqui, tá? A turma de mentoria completa, com tudo que nós podemos oferecer para vocês, com plataforma, né, com acompanhamento. E tem a turma mais reduzida, tá? Vai ter acesso também a uma ótima qualidade, mas é uma turma reduzida. Então são duas turmas aqui que se juntam, né, nessa aula, mas que se separam em outros eventos aí da nossa mentoria. Ok, pessoal? Bom, a gente vai começar aqui com a primeira aula, para a gente passar para vocês aqui alguns toques, algumas dicas importantes do que você já viu no material e o que você já exercitou também por meio dos simulados, ok? As aulas teóricas, juntando com os simulados, vão te dar esse norte de onde você está, para onde você vai, onde eu preciso melhorar. Essas informações vão ser auferidas quando você exercitar, quando você lê os textos, tá? Estamos aqui então para te ajudar nessa empreitada, beleza? Vamos começar com introdução à contabilidade, alguns temas que estão no seu edital de forma expressa, outros de forma implícita, que são cobrados e você vai se deparar na prova, ok? Pessoal, primeira coisa importante é sobre o conceito. Contabilidade é uma disciplina que demonstra, controla e registra eventos, né? A execução de eventos, dos atos e fatos patrimoniais. Atenção à expressão fatos, porque somente eles são
contabilizados das organizações e suas variações, registrando atos e reconhecendo e contabilizando, como eu falei, os fatos contábeis, chamados também de fatos administrativos. É uma ciência social e não técnica exata, isso aqui já foi cobrado em prova, inclusive na prova da Polícia Federal, e não técnica exata. Mas, Paulo, nós temos, por exemplo, as contas matemáticas aqui. Pessoal, nós temos as contas matemáticas, mas as contas matemáticas que nós fazemos na contabilidade são as chamadas operações básicas da contabilidade. Pessoal, a tela não está compartilhada, não? A minha tela está normal aqui, tá? No meu retorno, tá tudo ok. Vocês precisam, pessoal, clicar, se você estiver no tablet, por exemplo, clicar na tela, entendeu? Para aumentar a tela. Vocês têm que fazer isso, não sou eu não. Depois que você clicar na tela, ou seja, no meu perfil, dentro dos convidados, você fixa. Tem um fixador do lado direito aí da tela. Então, assim, não sou eu que tenho que... Não posso manipular o seu computador. Ok? Beleza. É só clicar no ícone, na figurinha, no avatar, digamos assim, do material. Ok? Então, voltando aqui, ó. A matemática que a contabilidade se utiliza é a contabilidade básica, pessoal. São as operações básicas da matemática. Adição, subtração, divisão e multiplicação. 99% das vezes, soma e subtração. Então, por isso que não é considerada uma ciência exata, tá? Ela está no campo da ciência social. Estuda o patrimônio sob o ponto de vista patrimonial, que é o gênero, econômica e financeira, que são as espécies. Aqui, ó, já foi cobrado em prova e eu já vi muito aluno assim se bananar na hora da resolução. Patrimonial é a palavra gênero, tá? É como se fosse o gênero, né, da biologia. E econômica e financeira são espécies do processo patrimonial. Por exemplo, o que é economia? Economia, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Ó, economia, nós temos, por exemplo, a depreciação. Depreciar é uma despesa, só que não é uma despesa de você estar pagando alguém, entendeu? É a perda de um valor de um item imobilizado no seu patrimônio. Então é a perda de valor sem ter dinheiro na jogada. Já o aspecto financeiro tem que ter dinheiro na jogada. Por exemplo, comprei algo ou vendi algo, né, à vista. Se eu comprei algo à vista ou paguei algo à vista, eu tenho a parte financeira, tudo certo? Mas as duas são aspectos patrimoniais. Então, patrimonial, não esqueçam, é o gênero. Patrimonial é o gênero. Tudo bem? Uma coisa muito importante também para a prova. Uma coisa muito importante também para a prova de concurso. Quando ele fala patrimonial, englobando econômico e financeiro, nós temos ainda um aspecto chamado orçamentário.
nós temos um aspecto chamado no patrimonial, um aspecto chamado orçamentário. Só que o aspecto orçamentário, pessoal, só é aplicado no campo público, tá? Só no campo público. Então, se cai na sua prova, patrimônio, ok, patrimônio é gênero, tá? Ele é dividido em economia, finanças e orçamento. Sendo que economia e finanças são aplicados apenas à esfera privada. Já economia, finanças e orçamento, incluindo aqui a parte orçamentária, na parte pública. Isso é muito importante, porque é lá no aspecto público que nós temos as leis orçamentárias, a LOA, a LDO e o Plano Plurianual, PPA. Na esfera privada, não há obrigatoriedade de lançar ou de demonstrar aspectos orçamentários, o orçamento da empresa, tá? Só é obrigatória a parte econômica e financeira. A Ligiane está perguntando a diferença entre patrimônio e capital. Capital é a PL, né? O capital é o PL, é o capital que você tem disponível para distribuir aos sócios, ou que vieram dos sócios. Patrimônio inclui o capital, inclui o ativo, passivo e o PL. Então, patrimônio continua sendo gênero, capital é o capital social da organização. Próxima informação importante para a prova é que ela é aplicada tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Tá? Só que na prova, provavelmente você vai encontrar jurídicas, né? Empresa, não sei das quantas lá, fez alguma coisa. Geralmente é a parte jurídica. Outra coisa importante, ela é aplicada tanto para pessoas com ou sem fins lucrativos. Provavelmente, na parte de contabilidade geral, ele vai aplicar aqui uma empresa com fins lucrativos. Provavelmente, uma empresa comercial. Nós temos 3 grandes empresas dentro das organizações. A comercial, a industrial, cai muito quando tem a contabilidade de custos, né? E as empresas do mercado financeiro, aquelas empresas que operam em bolsa de valores, tá? Provavelmente você vai encontrar na prova comercial, uma empresa de sapato, uma empresa que vende pirulito, sorvete, que vende máquinas, entendeu? No campo comercial. E aquelas sem fins lucrativos, nós temos, eu sempre dou o exemplo do Hospital Sara. O Hospital Sara Kubitschek tem contabilidade ali dentro, gente, porque é muito dinheiro, é muito entra e sai de materiais, então eles precisam ter uma contabilidade para acompanhar a evolução desse patrimônio. Seja organizando, orientando, analisando os fenômenos relativos à produção, à acumulação, à distribuição e ao consumo dos itens materiais. Isso aqui é um dos grandes motivos de uma organização ter contabilidade. Os itens eles serão consumidos tanto de forma objetiva quanto de forma subjetiva. Por exemplo, um carro que você utiliza aí, ele não é consumido de forma objetiva. Você não consome o carro, mas ele se desgasta, ele se deprecia, ele perde valor. Então, eu preciso acompanhar esse consumo desses itens, até porque eu preciso repor, preciso comprar. E essa compra também é contabilidade. Ok? Pessoal, então essa foi eu costumo dizer o seguinte, isso aqui é a nossa floresta, tá? A gente está vendo aqui uma floresta de forma ampla e a gente vai invadir essa floresta agora para entender cada nuance dessa aqui, cada pormenor desse. Bom, a contabilidade evoluiu como outras disciplinas. Começou assim do zero e foi evoluindo até chegar nos dias atuais. Tudo começou com a escola italiana, lá em 1427, né? A história nos fala alguma coisa a mais, uma coisa a menos, tá? Mas
em 1427, ali em torno, 1420 e tal, nós tivemos aí a introdução da escola italiana, que foi a primeira escola mundial que se debruçou sobre a contabilidade. Depois a gente teve, aqui no Brasil, a edição da Lei 6.404, que teve como base a escola norte-americana. Então a gente, entre aspas, evoluiu de uma escola italiana, que é uma escola, né, pensando na questão histórica, muito rudimentar, para uma escola norte-americana, que era uma escola mais atual. Então, se cair na prova, qual foi a base da edição da lei, da chamada Lei das Sociedades Anônimas, ou Lei da Contabilidade Privada, foi a escola norte-americana. Em 1976, o Brasil usou como parâmetro a escola norte-americana para engrossar a edição dessa lei, que é a lei que rege a contabilidade privada no Brasil hoje, tá? Só que a escola norte-americana, ou seja, a única que a gente adotou, ficou muito desatualizada, porque o Brasil começou a se globalizar, vender para outros países, interagir com outros países, e o Brasil não podia ficar atrás. Então, a gente adotou no mundo atual a chamada globalização. Então, a gente adotou a chamada escola internacional, que na verdade é um conjunto de escolas, tá? Onde é que está isso no edital? Isso aqui está quando ele fala de conceitos, pessoal. Conceitos não é só conceitos não, viu? Conceitos tem a ver com de onde nasceu, a sua história, entendeu? Tudo faz parte do conceito. A escola internacional é um conjunto de institutos, comitês, pessoas gabaritadas que vão se debruçar sobre a realidade e gerar coisas reais. Porque, além de uma lei, tem essa lei, assim como outras, né, tem dois problemas. Primeiro, a lei é uma lei seca. Ela não leva em consideração a realidade, apesar de ser editada com base na realidade. E outra, ela foi editada em 76, pessoal. 76, ela ficou muito ultrapassada. Assim como outras leis no Brasil. Então, assim, para não ter que editar outra lei, entendeu? Etc e tal, não, eu vou respeitando a lei, mas vou adotando aspectos internacionais para que o Brasil não fique desatualizado. Quais foram essas escolas, esse conjunto de escolas? A Intosai não precisa se preocupar com ela, porque é uma escola baseada na auditoria. Então, quem estuda aí para TCU, CGU, área fiscal, área de controle, aí tem que se preocupar com essa regra. Mas para vocês, não. Temos também o IASB, International Accounting Standard Board. Esse instituto, né, esse conjunto, né, de pensadores criaram regras, principalmente para as bases da contabilidade. Temos também o IASC, que é o International Accounting Standard Committee. Essa aqui, muita atenção nela, viu? Muita atenção nela. Temos também o SIC, que é o Comitê Internacional de Contabilidade. E temos, por fim, o IFAC, International Federation of Accountants. Atenção também nessa aqui. Bom, esses institutos é um conjunto de regras, são conjuntos de regras que o Brasil vai adotando no nosso país, tá? Mas sempre respeitando, atenção, a lei, tá? O Brasil tem que adotar essas regras, mas de forma até manipulando essas regras para não ir descumprindo a lei. Assim, tem liberdade de adotar a lei? Tem, mas tem que ter atenção para não descumprir a lei. E como é que funciona isso aqui, pessoal? Assim, ó, a escola internacional é um conjunto de escolas internacionais, que a gente pode dar como exemplo, escola internacional. Só que o IASC é um instituto que foi criado para criar regras predominantemente da contabilidade privada mesmo. Não tem aspecto de ética,
comportamento, auditoria, análise, entendeu? É contabilidade mesmo. E o IFAC é um instituto para criar regras de contabilidade pública para ser adotadas pelos estados no mundo, tá? Bom, essas regras adotadas lá no campo internacional chegam ao Brasil ao CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Então o Conselho ele recepciona essas regras e edita para o nosso Brasil o CPC, que está no seu edital, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, e as NBCs, que são as normas brasileiras de contabilidade pública, aplicada à área pública. Então, o que aconteceu? O CPC, ele traz para o Brasil, BR, as regras internacionais, como se fosse mastigando as regras para a nossa realidade. E as NBCs são o sumo, né, dessa mastigação das regras internacionais realizadas para a área pública. Quando chega ao Brasil e o CFC edita a NBC, essa NBC, as NBCs, né, são várias, chega a STN, que é a Secretaria de Tesouro Nacional, que é um órgão subordinado ao Ministério da Economia. Aí, a STN elabora o MCASP, que é o Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é aquela que rege o Estado brasileiro. Então, o Brasil ele é regido pelo MCASP. Ah, mas se for na área pública, eu ainda estou utilizando a Lei 6.404? Não. A lei que é adotada na área pública é a Lei 4.320 de 1964. Essa lei que é a lei que rege a contabilidade pública. Ah, mas o MCASP precisa seguir à risca a lei? Não. Justamente por isso. Porque o MCASP ele é mais livre, ele é mais arrojado, tem um linguajar até mais atual para ser adotado. Tudo bem? Ah, onde é que está isso no edital, o MCASP? Está no item 12 do seu edital, tá, gente? No item 12 do seu edital, tem lá a estrutura conceitual baseado na NBC, que é uma NBC 00, lá de 2016, que rege a contabilidade pública, ou pelo menos dá o norte para a contabilidade pública. Então, no seu edital, no item 12, nós temos também a contabilidade pública lá expressa no seu edital. Tudo certo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma dúvida? Lamentações, angústias, desabafos, dores de cabeça. É assim mesmo, a nossa matéria ela é construída com base num pouquinho de dor de cabeça, tá? Não vou mentir para vocês, mas é aquela dor de cabeça engrandecedora, né? Porque cada vez que você lê, opa, isso aqui faz sentido, opa, isso aqui eu entendi agora, entendeu? Educação é isso. Você não vai querer de uma aula sair expert, né? Tem gente que precisa assistir 2 aulas, tem gente que precisa assistir 10 vezes, tem gente que precisa assistir 50 vezes. Não importa, cada um no seu ritmo, mas não desistam, né? Você já está na metade do caminho, não tem como desistir mais. Agora é só para frente, é só coisa boa. Bom, objetivos da contabilidade. Fornecer aos usuários ou stakeholders, que são chamados interessados na minha empresa, informações que sejam fiéis, úteis e tempestivas. Ou seja, que sejam íntegras, que sejam relevantes e que sejam simultâneas sobre os resultados e outros dados de natureza o que é? Patrimonial, que é gênero, econômica e financeira. Se eu falasse, na verdade, só patrimonial, já estaria incluindo essas duas, tá, gente? Porque patrimônio é gênero, tá? Se liga no verbo fornecer. Fornecer é a palavra-chave para você identificar objetivo. Mas, Paulo, eu preciso decorar? Posso decorar? Não.
Porque, por exemplo, pode cair na sua prova, ó, prestar contas. Prestar contas já foi cobrado em prova. Essa palavra prestar contas é uma expressão muito utilizada na esfera pública, mas pode ser usada na esfera privada também. Como? Eu edito aqui um balanço patrimonial e presto contas à sociedade do que foi feito. Na esfera pública, essa sociedade aqui, que é incluída, obviamente, a gente pode dar como TCU. O Tribunal de Contas da União é o usuário principal das informações contábeis da esfera pública. Tá? Se você entrar lá no site do TCU, por exemplo, você vai ver. O TCU deu parecer em relação ao presidente da República. O TCU quer mais informações sobre aqueles dados do balanço patrimonial para fazer um parecer, para investigar. Então, o TCU é o usuário mais importante da contabilidade pública. Na esfera privada, a gente pode dar como usuário, não diga assim o mais importante, mas o mais notório, são os investidores, né? Aquelas pessoas que querem investir. Vocês viram, por exemplo, teve um caso bastante emblemático que aconteceu na Eurocopa, né? O Cristiano Ronaldo, que é uma celebridade, uma das maiores do mundo de todos os tempos, pegou 2 garrafas de Coca-Cola e escondeu, né, digamos assim, não queria se associar na imagem, né, a Coca, e levantou uma garrafa de água. No outro dia, a Coca-Cola perdeu 4 bilhões de dólares em ações. Né, as ações estavam em 56 dólares cada ação e caiu para 52 dólares cada ação, por conta de uma ação, tá vendo? Então, eu como investidor, eu vou lá no balanço patrimonial lá da organização, vou lá na DRE da organização e vejo que ela perdeu esse valor. Opa! Se a Coca-Cola está perdendo valor, posso eu não investir nela. Ou então, não, ela está perdendo valor, então a ação baixou. É a hora de comprar ações. Né? Por outro prisma aí, pensando que as ações estão mais baratas. Então, tudo isso envolve a contabilidade. A contabilidade, ela explicita o que a organização está nas suas entranhas. Eu costumo dizer que a contabilidade é tipo um raio-x, é uma ressonância magnética. Dentro do seu corpo eu não consigo ver o que está dentro, nem você, né? Mas aí com a ressonância eu consigo ver lá dentro. E aí eu consigo tomar uma atitude baseada nessa ressonância, falando assim, opa, eu vou investir nessa empresa, ó, os órgãos estão tudo bacana. Não, os órgãos estão tudo ruim. Eu vou tirar meu dinheiro ali daquela empresa. Agora, na contabilidade em editais, nós temos a finalidade, que é um negócio, um troço assim que atrapalha a vida de todo mundo, inclusive da gente, professor. Bom, o que é a finalidade? A palavra-chave para objetivo é fornecer, mas a palavra-chave de finalidade é registrar. Tá? A palavra-chave de finalidade é registrar. Registrar e documentar atos e fatos ocorridos em determinada entidade, tanto de natureza econômica quanto financeira. Tá? Ou seja, patrimonial. Registrar e medir os recursos possuídos por entidades específicas e medir variações desses recursos. Tá vendo como é uma coisa muito interna, né? Finalidade? Não tem a ver assim com fornecer informações, né? Registrar, refletir, né? Registrar e refletir os direitos contra essas entidades e os interesses nelas existentes. Refletir o que a empresa tem de interesse nela e em outras organizações. Registrar e exprimir os dados anteriores em termos monetários. Aí seria, por exemplo, você editar um balanço patrimonial, por exemplo. Veja que é sempre registrar, tá? Só que, ó, finalidades e objetivos em regra são sinônimos para a maioria da doutrina, embora haja fins distintos e identificáveis em prova. Por exemplo, fornecer é uma palavra mais ligada ao objetivo e registrar é uma palavra mais ligada à finalidade. Só que é o seguinte, já caiu em prova de que fornecer era finalidade e a questão foi dada como correta. E a gente aqui não está para criar paradigmas, entendeu, pessoal? A gente está aqui para inovar. A gente está aqui para mostrar como vai cair na sua prova. E se cair na sua prova que fornecer é finalidade, está correto. Até porque sua prova é de julgamento, não é de alternativa. Então, quando é de alternativa, pode ser que na letra A
esteja fornecer finalidade e na letra B fornecer objetivo, eu recomendo você assinalar que fornecer objetivo, porque a alternativa mais correta. Só que como é julgamento, se cair na prova está correto, entendeu? Está correto. Finalidade é fornecer também algo para alguém. Porque quando você registra aqui, ó, e documenta alguma coisa, você está fornecendo alguma coisa para alguém, entendeu? Então, é uma parte da matéria que demonstra que ela não é exata, ela é social. Porque não existe 2 mais 2 é igual a 4 aqui não. 2 mais 2 pode ser 5. Porque tudo depende mesmo, tá? Mas tá aí. Fornecer palavra-chave para objetivo, registrar palavra-chave para finalidade. Sendo que para a maioria da doutrina, finalidade e objetivo são sinônimos. Bom, já encontramos o objetivo / finalidade para os usuários, que é fornecer essas informações para que esses usuários tomem as melhores atitudes. Quem são esses usuários? Nós temos usuários privados e públicos. Os privados são internos e externos. Essa bobeirinha cai em prova, viu, gente? Para você ter ideia, caiu na prova para Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, prova de analista de controle externo. Gente, se caiu para analista de controle externo, vai cair para você. O parâmetro, o sarrafo é sempre lá em cima, né? Então, se cair para um Tribunal de Contas, vai cair para vocês. E caiu, viu? Vamos lá. Quais são os usuários internos? Que são os investidores acionistas, ou seja, os famosos donos da empresa, e os funcionários e diretores da organização, / diretores. Aquele pessoal que tem poder de gestão, ou, uma palavra muito utilizada nos dias atuais, que é a governança. Então, cuidado na prova, porque nem todo mundo que trabalha na empresa é um usuário da empresa. Por exemplo, o pessoal de chão de fábrica, o pessoal que trabalha lá na parte operacional, não é um pessoal, digamos, interessado nas organizações, nas informações contábeis. Ah, mas eles podem oferir informação? Pode, mas eles não são considerados como usuários internos. Tem que ser com poder de gestão, entendeu? O pessoal da diretoria, o pessoal da gerência, tá? Esses dois aí são os usuários internos. Quem são os externos? São os investidores. Ah, mas tem investidor aqui em cima, acima. Tem esse investidor aqui, ó. E tem esse investidor aqui. Só que esse investidor de baixo, pessoal, é o investidor A Tatiana está perguntando se compliance, essa expressão, aplica-se à contabilidade. Tatiana, compliance é uma expressão que se remete a você aderir às regras. É você fazer as coisas dentro da administração, principalmente pública, sempre seguindo as regras estabelecidas. Então você teve um comportamento de compliance. E a contabilidade também. Né? Por exemplo, o contador não pode inovar lá, criando um ativo 2, se não tem na legislação. Então, compliance é uma expressão utilizada para qualquer área da gestão, inclusive para a contabilidade. O segundo é o governo, pessoal. O governo, ó, as agências reguladoras, a Receita Federal do Brasil, que querem saber como é que estão as organizações. Os clientes, os consumidores e os fornecedores. Ah, por objetivos iguais? Não. Então, muita atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. Ó, atenção. Ó. As demonstrações contábeis, atenção. Ó. As demonstrações contábeis, a mais famosa dela é o balanço patrimonial. Elas são editadas, digamos assim, de forma unilateral. E outra, elas não podem ser específicas, ó. Elas não podem ser para o determinado usuário, entendeu, pessoal? Por exemplo, eu acho que eu vou fazer um balanço patrimonial diferente, ó, um balanço patrimonial diferente para o governo. Um balanço patrimonial cheio de cores, bacana, com nomes bonitos. Não posso. Mesmo o governo utilizando
o balanço para fins diversos do que, por exemplo, os fornecedores se utilizam. Os fornecedores vão pegar esse balanço e utilizar de outra forma, entendeu? Agora, a utilização pode ser mudada. Agora, não vou fazer 2, 3 balanços para cada um desses aqui, não. Isso é muito cobrado em prova. Deu para entender? Então, assim, eu como empresa, eu tenho que fazer um balanço único, entendeu? Para todo mundo. Não posso fazer um para um e outro para outro, porque isso aí poderia descumprir regras, princípios básicos da contabilidade, como, por exemplo, tempestividade, compreensibilidade, ou seja, os balanços seriam todos diferentes. Não tem condições. Agora, o governo, atenção, o governo vai utilizar esse balanço para uns fins que não são os mesmos dos fornecedores. Aí tudo bem. Os fins são justificados que sejam outros. Então ele é feito de forma unilateral pela empresa. O usuário não pode meter o bedelho dentro do balanço, por exemplo, e não específicas, ou seja, o balanço ele não é específico para cada um. Ele é um só, ele é unilateral. Tudo bem? Já os públicos, atenção, os públicos, eles são divididos em outra vibe, é outra toada aqui, ó. Eles são divididos em primários e secundários. Os primários só tem 2, pessoal, é o cidadão brasileiro, aquele que paga essa novela toda aí, por meio da contribuição dos tributos, e o poder legislativo, segundo a Constituição Federal de 88, artigo 70 a 75. Lá está dizendo bem explícito de que o Poder Legislativo é o controlador externo do Poder Executivo. Então veja que aqui é outra pegada, né? A ideia aqui é a fiscalização do dinheiro público. E quem são os secundários? São todos que não sejam os 2 de cima. Todos que não sejam os 2 de cima são secundários, tá? Agência reguladora, investidores internacionais, estrangeiros que venham no Brasil comprar alguma coisa, entendeu? Qualquer pessoa que não seja esses 2 de cima são chamados de secundários. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo certo? Esse aqui, ó, só para você ter ideia, esse aqui, Poder Legislativo, caiu na prova do TCE do Rio de Janeiro. E essa prova, como vocês já sabem, já deve ter feito, né? Nos meus materiais tem ele, eu já passei para vocês, inclusive, questões comentadas. É de 2021 essa prova. Então vale a pena, porque é uma questão dessa assim, relativamente simples. Ela tem que entrar lá no cômputo das questões certas, né? Para você não ter o dissabor de errar uma questão tão simples assim. Isso, o governo é tanto usuário privado como usuário público. Só que quando a gente fala de usuário público, aqui, ó, a gente discrimina quem é, ó. Quem é a parte da administração. Ó. Poder Legislativo é um usuário primário das informações contábeis. Quais? Aquelas fornecidas pelo Poder Executivo. Tá? Por exemplo, uma agência reguladora, a ANAC. A ANAC é um usuário da informação pública secundária. Entendeu? O Poder Legislativo pode passar, ANAC, toma aqui esse balanço para você analisar alguma coisa aí. Aí a ANAC vai lá e analisa. Mas a ANAC é um secundário. O primário é o Poder Legislativo. Outra coisa, ó, cuidado com o TCU, viu? Muita gente acha que o TCU faz o controle externo no Brasil. Quem faz o controle externo no Brasil é o Poder Legislativo. O Luiz está perguntando se eu... Deixa eu apagar aqui, ó, para ficar mais limpo. Não está apagando, paga aqui, eu consigo. Ó, quando
se fala na iniciativa privada, vamos dar um exemplo aqui, ó. Opa. Isso, o TCU auxilia o Poder Legislativo. Artigo 70 a 75 da Constituição. Ó, vamos imaginar que um supermercado barato, ele editou um balanço patrimonial. Aí, ó, vai o governo, que está fora da empresa, por isso que é externo, ó, por meio da Receita Federal, auditar, fazer uma auditoria nesse balanço, para saber se eles estão o quê? Ó, sonegando impostos. Aí o Estado está na posição de quê? De usuário externo das informações de uma instituição privada. Agora, quando o Poder Executivo Federal edita um balanço patrimonial, vem o Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem duas funções: editar leis, ou seja, é legiferante, e controle externo. De quem? Do Poder Executivo. E aí o Poder Legislativo vem a esse balanço para ver, por exemplo, se tem pedaladas, se tem alguma manobra contábil, né? Alguma manobra contábil que possa prejudicar as contas públicas do nosso país. Se você for lá no site hoje do TCU, que é quem auxilia aqui, ó, o TCU auxilia. Por quê? O Poder Legislativo não tem, assim, pessoas gabaritadas no campo, sei lá, contábil, administrativo e tal. Então eu peço auxílio ao Tribunal de Contas para emitir um parecer sobre aquelas contas do governo. Então veja, o governo está aqui, mas de forma discriminada com o Poder Legislativo, auxiliando numa informação de utilidade pública. Então o governo, ele é um usuário primário, ou seja, o governo ele é um usuário das informações dele mesmo, pública, e é um usuário das informações das empresas privadas, por vários motivos. Um deles para verificar a sonegação de impostos. Beleza? Bom, como é que funciona na prática? Uma empresa, uma organização, ela vai editar demonstrações contábeis. Eu acho que a mais que todo mundo já ouviu falar é o balanço patrimonial. Acho que é a mais famosa de todas. E aí vão ter as movimentações, ó, valores que entraram, que saíram, valores que entraram, que saíram, entendeu? Vão ter os totais, vão ter aqui os totais. Essas informações são consideradas de qualidade e de quantidade. Por exemplo, o que é a quantidade? Valor. Entendeu? Qual foi o valor que entrou e saiu? E qualidade seria assim, ó, quem fez? Quem fez é uma informação de qualidade, porque isso pode demonstrar uma ilegalidade, se a pessoa não foi competente para fazer aquilo. Essas informações vão ao usuário ou à usuária da informação. Aí depende de quem está informando, para saber se é público ou privada. Essas informações vão aos usuários para passar por uma auditoria. Essa auditoria é para verificar se essas informações estão dentro da legalidade ou fora da legalidade. Fora, não asseguráveis. Dentro da legalidade, estão asseguráveis, tá? O usuário, então, ele planeja, analisa e controla essas informações e toma decisões em relação a essa empresa. Como, por exemplo, vou investir nela. Entendeu? Por exemplo, essas informações contábeis. Exemplo, uma ação estava valendo $56. Entendeu? Uma ação estava valendo $56. Com o Cristiano Ronaldo afastando lá o refrigerante, uma ação caiu para $52. Essa informação tem que estar aqui dentro, em alguma informação contábil aqui. E aí o usuário, pegando essa informação de que caiu as ações da empresa, ele pode falar assim, eu vou planejar aqui, analisar e controlar, e minha decisão vai ser não investir nessa empresa, porque ela está perdendo valor no mercado.
Qual é a função, então, da contabilidade? É subsidiar o comportamento dessa pessoa aqui, ó. Por isso que essas informações, elas são públicas, entendeu? Elas têm que ser editadas e publicadas em diário oficial, na internet, em sítios, etc. Ok, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo, favorável? Fala aí, contabilidade não é uma poesia? Não é uma poesia de Camões? Vamos agora ao objeto. O objeto da contabilidade. Vamos lá. O objeto da contabilidade é o patrimônio da organização. Se eu fosse resumir aqui uma palavra, seria o patrimônio da nossa organização. Que é um conjunto de bens e direitos, positivo, que são os ativos, obrigações, que é a parte negativa, que são os passivos, e o saldo da organização, chamado de patrimônio líquido ou PL. Uma dica, o saldo, essa expressão, é mais usada quando a gente fala da área pública. PL é quando a gente fala mais da área privada. Entendeu? Muda alguma coisa? Não, é só para dizer que um é público ou outra é privado. Mas assim, como é que a gente chega ao PL? É a mesma coisa, é o mesmo confronto, significa a mesma coisa. Então, por isso, ó, cuidado. Patrimônio líquido é o saldo do confronto entre ativos e passivos e não o objeto da organização. Variavelmente, o examinador cobra que patrimônio líquido é o saldo da organização. Patrimônio líquido não é o saldo, ele é um dos componentes do patrimônio, que é, agora sim, o objeto da contabilidade. Outra coisa importante, cuidado 2, azienda. Essa expressão, variavelmente, também é cobrada em prova, e ela significa entidade, entendeu? É o ente, é a empresa que é dona do objeto. Então, entidade é quando eu junto a gestão ou o pessoal da governança mais o patrimônio da organização, que agora sim é o objeto. Então, o objeto, ele é o patrimônio. Se eu juntar o patrimônio mais quem cuida, que é você, aí eu estou chamando isso aí de azienda. Então, por exemplo, temos aqui vários alunos aqui na sala. Nós temos, por exemplo, o Diego Rodrigues, né? O Diego, ele deve estar assistindo a aula num computador, num celular, né? Num tablet, né? Enfim, numa plataforma aí. Num computador, né? Num tablet, enfim. Se eu chegar na casa dele e ver o computador da casa dele, eu não sei que é dele, entendeu? Mas eu sei que é um objeto, é um patrimônio. Aí ele fala assim, Paulo, esse computador aí é que eu assisto sua aula, ele é meu. Opa, então você está me dizendo que o seu computador, objeto, é seu. Então quando eu junto seu, ou seja, você, com o objeto que você, porventura, cuida dele, etc, etc, aí eu estou chamando isso de azienda. Então azienda é um nome esquisito para entidade, entendeu? Lá na Polícia Civil, você vai ter lá a Polícia Civil e a viatura da Polícia Civil. Se eu pegar a viatura na rua, eu não sei se é da Polícia Civil do DF, se não tiver a caracterização dela. Aí se chega um policial e fala, essa aí é uma viatura descaracterizada, é uma viatura da Polícia Civil. Opa, então Polícia Civil mais a viatura eu chamo de azienda. Azienda também é conhecida como entidades contábeis ou entidades econômico-administrativas. As aziendas são chamadas de campo de aplicação da contabilidade. Elas são divididas quanto às metas, aos fins, aos objetivos ou aos resultados. Em aziendas econômicas simples, elas são aquelas que têm fins lucrativos. Por exemplo, você vai trabalhar na Polícia Civil do DF, diga amém. Lá, a Polícia Civil, por exemplo, não tem fins lucrativos. Então, ela não é uma azienda econômica. Ela não é uma entidade econômica. Temos as aziendas econômico-sociais ou sociais-econômicas. Além de visarem ao lucro, atenção, além de visarem ao lucro, visam também aspectos sociais. Então, elas são híbridas. Elas visam lucro,
mas ao mesmo tempo estão no campo da Seguridade Social, né, da Previdência Social. O exemplo mais clássico que nós temos são os fundos de pensão. Confesso que eu não sei se a Polícia Civil tem fundo de pensão, tá? Mas, por exemplo, os Correios têm, o Banco do Brasil tem. E aí eles se juntam, fazem um fundo de pensão para quando se aposentarem eles terem lá o INSS mais o fundo de pensão. Eles juntam, né? Qual a vantagem do fundo de pensão? Vou dar um exemplo prático aqui. Ó, aqui está você, né? Policial civil do DF. Aí você vê que a sua aposentadoria não vai dar conta, né? Lá no final, lá quando você se aposentar, não hoje, né? E aí você faz o quê? Ó? Você tem o INSS, você vai se aposentar por lá, né? No Brasil, invariavelmente. E aí você junta uma galera lá da Polícia Civil, isso tudo normatizado, tá? Não é assim, vamos juntar a galera e fazer aqui um fundo. Não é assim, não. Tem todo um trâmite, né? E aí você faz um fundo de pensão. Entendeu? Qual a vantagem do fundo de pensão? Primeiro que o dinheiro é seu, né? Não é do INSS. Porque o INSS é compulsório, você paga e paga, né? O fundo de pensão vai ter aqui uma pessoa responsável por ele. E o dinheiro aqui, pessoal, ó, pode ser investido, por exemplo, em imóveis. Entendeu? Ou no mercado financeiro, ou então em dólar, entendeu? Para que essa rentabilidade aqui, ó, volte para o fundo de pensão, para quando você se aposentar, você ia se aposentar ganhando assim, você vai ganhar, por exemplo, 11% do que você ganhava de aposentadoria. Exemplo, né? Isso acumulado, né? Não é 11% em si. E aí você ia ganhar, por exemplo, mais R$1.000 por mês do fundo de pensão. Só que o fundo de pensão, ele foi tão bem aplicado por esse gestor aqui, entendeu? Em mercados financeiros e tal, que aumentou a renda. Então você vai se aposentar agora com mais 1.500, ó, porque teve renda. Ah, então quer dizer, tem lucro? Tem. Deve ter lucro. Legal que tenha lucro, tá? Só que uma das grandes características do fundo de pensão é a questão da Seguridade Social. Extremamente ligado à Previdência Social. Previdência Social. Quer dizer, eu posso ter um aspecto, então, social e lucrativo na mesma condição. Então, o fundo de pensão é muito cobrado por isso, ok? E temos agora as sociais. As sociais é o extremo, literalmente, o extremo das econômicas. Elas não visam lucro, longe disso, inclusive. Mas sim uma rede de proteção social, apenas. Somente rede de proteção social. São entidades sem fins lucrativos ou paraestatais, ou o próprio Estado. Por exemplo, o Hospital Sara Kubitschek é uma paraestatal, ela não visa lucro, tá? Então entram as associações beneficentes, culturais, esportivas, a própria PCDF, que é uma instituição sem fins lucrativos, tá? Então nós temos as com fins lucrativos, as sem fins lucrativos e temos as econômicas sociais, são híbridas. Elas visam lucro e ao mesmo tempo uma questão social muito forte. Não esqueça essas três, hein? Para não errar em prova, o objeto da contabilidade é o patrimônio da organização. Já sabemos que o patrimônio é bens, direitos e obrigações, mais o saldo. Esse saldo aqui, ele é um reflexo do confronto entre o bem e o direito, que é positivo, e as obrigações, que são negativas. Né? Positiva com negativa vai me dar esse saldo aqui, tá? Esse saldo, esse objeto, juntando com a gestão mais o pessoal da governança, eu chamo de hacienda. Hacienda nada mais é do que a junção de pessoal ou gestão mais o objeto da organização. Cuidado, vocês vão ver em questões de prova que não é tão fácil assim, viu? Ele vai tentar te enrolar aqui. Beleza, gente? Aqui? Alguma dúvida nessa revisão? Tudo bem? Estão tudo desmaiado em casa aí? Consegue nem responder.
Para não errar em prova, há uma diferença clássica e trivial entre objeto e objetivo. Objeto da contabilidade é o patrimônio da empresa, que é o conjunto de ativos, bens e direitos, e passivos, obrigações com terceiros, que são representados em balanço patrimonial. E aí nós temos o saldo, né? Se o total de ativo for menor do que o total de passivos, saldo negativo. Se o total de ativo for maior do que o total de passivo, eu tenho um saldo positivo. Essas informações, não esqueçam, são de qualidade e quantidade, minha gente. Muito comum cair em prova o examinador tentar te iludir, dizendo que é só quantidade. Não, é qualidade. Quem fez, quando fez. Agora, olha como tem conexão. O grande objetivo é fornecer informações. Sobre o quê? Sobre o patrimônio. Ó. Então, se o objeto for feito de forma certinha, bonitinha, o objetivo vai ser alcançado, que é fornecer aos usuários, já conhecemos quem são os usuários, né? Informações úteis, tempestivas e fidedignas do que está acontecendo na organização. Sejam relevantes, sejam fiéis, sem vícios e simultâneas. Então, o patrimônio é a parte central do objetivo. Mas, em termos didáticos para a prova, objeto é uma coisa, objetivo é outra, mas estão interligados. Chegamos às contas, tá? Chegamos às contas. Já fizemos essa primeira parte, vamos chegar às contas. Esse aqui é um grande... uma grande introdução ao tema contas e plano de contas que a gente vai ver lá mais lá na frente. Por quê? Qual a vantagem de ter aula, né? De ter as aulas, ter o material, tudo certinho? É que você vai ver que você não pode estudar o edital assim secamente, entendeu? Item 1, vou estudar. Item 2, acabou. Há relacionamentos entre aqueles itens do edital. Muitos relacionamentos. Que fazem com que a gente tenha que trazer algumas pílulas lá da frente para agora. Preparando você para o lado da frente. Porque senão chegar lá na frente você não vai entender nada. Então vamos lá, contas. Conta, pessoal, é o nome técnico que identifica cada componente do patrimônio, ou seja, os bens, os direitos, as obrigações, o patrimônio líquido e cada elemento do resultado, que são as receitas e despesas. Não esqueça mais nunca essa conta aqui, ó, que é a mais cobrada em prova, que é a conta caixa. Atenção para ela, ó, sempre cai em prova a conta caixa. Quando ele for cobrar uma questão em prova, a conta caixa. A conta caixa, ela recepciona estoque? Não. Ela recepciona a compra de um veículo? O veículo? Não. Ela recepciona, por exemplo, depreciação? Não. Depreciação não. Entendeu? Ela recepciona o quê, pessoal? Dinheiro. Simples assim. Por quê? Porque vai ter uma conta de estoque, uma conta de veículo, uma conta de depreciação. Então, o que é conta? Conta é que particulariza o evento. Ah, o evento envolve dinheiro? Envolve. Então, eu aciono a conta caixa. Entendeu? Ah, o evento não envolve dinheiro, envolve uma depreciação. Entendeu? Que é uma despesa e vai ter uma depreciação acumulada, que é uma conta retificadora. Não envolve dinheiro, então eu não aciono a conta caixa. Então, contas são gavetas, entendeu? São como se fossem gavetas, as quais você tem um evento e você coloca na gaveta correta. Por exemplo, se você tem uma gaveta aí só de meias, e se você colocar, por exemplo, uma camisa lá, provavelmente você não vai encontrar aquela camisa mais nunca, porque você colocou na gaveta errada. Entendeu? Isso, na contabilidade, a gente chama de pedalada, manobra, malabarismo, entendeu? Isso é crime. Expressa, portanto, a ferramenta por meio da qual cravamos o local. Ó. O local. Contabilidade é muito disso. A contabilidade é o fotógrafo da empresa. Então eu vou tirar uma foto da empresa. É o local onde eu vou estabelecer o evento. Onde vamos registrar ou alocar os fatos contábeis. Outra coisa importante. Não se registram na contabilidade, contabilizando em atos, entendeu? Só em fatos contábeis. Os atos não são contabilizados. Ó. Não são contabilizados. Tá? A gente vai ver isso lá na frente. A diferença de atos e fatos.
Nós temos as teorias das contas, que são as evoluções das contas. As três mais importantes são a teoria personalística. Opa, tá errado aqui, deixa eu corrigir. Teoria personalista, tá? Que é dividida em três, ó. Memoriza assim, pessoal. Tem quantas? Tem três, ó. Entendeu? Qual é o processo mnemônico dela? CPC. É assim que vai memorizando, construindo a memória. Não adianta você, depois dessa aula eu já vou memorizar. Não. Personalística é a primeira. É uma das mais antigas, inclusive. Ela tem quantas? Tem três. Como é o processo mnemônico dela? CPC. Mnemônico não, sigla, né? CPC. Já deu um passo, ó. Aí vamos memorizar, ó. O C, o primeiro C é de quê? Ó? De consignatários, que ficam ligados com os bens. Por exemplo, se cai na sua prova assim, ó. A empresa comprou uma máquina. Máquina é um bem tangível. Essa máquina, ela é registrada como um bem proprietários. Falso. Entendeu? Porque máquina é um bem, então ela está no consignatário. Tudo bem? Já os proprietários, que é o P, ficam ligados com receitas, despesas, PL ou SL. SL é situação líquida, tá? É a mesma coisa de PL. Por que os proprietários ficam com receita, despesa e PL? Porque são contas que vão alterar o resultado da empresa. Para o bem e para o mal, né? Por exemplo, receita é para o bem, né? Despesa é para o mal. Mas despesa toda a empresa tem que ter. Então, o proprietário fica com o resultado. É ele que vai arcar com os resultados. Então, nós temos os correspondentes, que são aqueles que ficam com os direitos e as obrigações das organizações. Os direitos, que são coisas boas, e as obrigações, que são as dívidas que a empresa tem. É o CPC, consignatário, proprietário e correspondente. Personalística é aquela que atribui às pessoas, tá? Atenção. O bem, a despesa, o direito. São as pessoas que vão cuidar. Já a materialista é a segunda. Elas são divididas em integrais e diferenciais. Então, a materialista ela é dividida em duas. Ó. Vai memorizando assim. Ó. Opa, tem duas. Qual a sigla? ID. São as integrais e as diferenciais. Integrais são os bens, direitos e obrigações. Diferenciais são aquelas que alteram o resultado do exercício. Atenção. Resultado do exercício. Ó. Então, o proprietário é o resultado. E as diferenciais também são os resultados. Só que tem outros nomes, porque é outra teoria das contas. Tudo bem? Aí cai na prova assim, ó. Máquinas. Vamos voltar as máquinas de novo. Máquinas. As máquinas, pessoal, elas estão para a personalista como consignatário, ó. E estão para a materialista como integrais, ó. Pode ser cobrado na sua prova sim. Então, ao mesmo tempo que máquina é consignatário, é integral. Depende da teoria que você está estudando. E, por fim, a materialista é aquela que atribui a eventos as contas. Então, eu vou ver o evento e atribuo a conta para esse evento. E não as pessoas aqui, ó. A personalística são as pessoas. Materialista é para o evento. Aí temos a patrimonialista. Essa é adotada no nosso país. Ó. Atenção. Essa aqui que vai cair na sua prova. Ela também é dividida em duas. Processo de sigla, PR. Que são as patrimoniais. São os bens, direitos, obrigações e o PL ou SL, dá na mesma. E as contas de resultado, que são as receitas e as despesas dentro da organização da contabilidade geral, ok? Por exemplo, se vamos colocar máquinas, máquina. A máquina, pessoal, é ao mesmo tempo, ó, consignatário para a teoria personalística, é integral para a teoria materialista e ao mesmo tempo patrimonial para a teoria patrimonialista. Eu cobraria assim em prova. Daria um exemplo, ó, uma máquina, e perguntaria cada um deles. Entendeu? Por quê? Porque máquina é um bem e é um bem. Ó. Aí a prova vai subindo de nível, que é o que eu espero que aconteça na Polícia Civil, já que a Polícia Federal teve um nível bem baixo para o que eu imaginava que ia cair. Na prova da Polícia Civil, espero que seja maior o nível. Que legal para você, né? Quanto nível maior, melhor para você, porque o aventureiro ele vai ficando para trás.
A patrimonialista eu atribuo a objeto. Atenção. Personalista, pessoas. Materialista, eventos. Patrimonialista, objeto. Então tá aqui uma boa indicação do que pode cair na sua prova, tá? Nós temos também, pessoal, algumas teorias. Para falar mais das teorias, como eu falei, a patrimonialista é aquela dividida, é adotada no nosso país, né? A patrimonialista. Lembrando, a patrimonialista é dividida em contas patrimoniais e contas de resultado, tá? A qual se divide nos chamados fenômenos do patrimônio aziendal. Em estática patrimonial, que são as estruturas do patrimônio ou dos componentes. Atenção, são as contas patrimoniais, ativo, passivo e PL. Temos a dinâmica patrimonial, que é a movimentação das contas ou dos componentes do patrimônio, que são as contas de resultado. Atenção, receitas e despesas. E temos a revelação ou levantamento patrimonial, que nada mais é do que uma mera apresentação do patrimônio, que é a confecção e publicação de livros e demonstrações contábeis. Então lembre-se, estática tem a ver com patrimonial. Dinâmica tem a ver com resultado. E levantamento e revelação tem a ver com publicação. Beleza? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Nenhuma? Vamos seguir. Temos outras teorias que foram adotadas no mundo, mas são menos cobradas em prova. Teoria do contismo, do contista. Tá? Atenção, essa forma de preocupação central era o processo de escrituração e com as técnicas de registro mediante as contas. Então a preocupação era as contas. Foi a primeira escola, lá em 1400 e bolinha, tá? Escola de pensamento contábil na escala de evolução. Então essa foi a primeira, né, científica da contabilidade, limitando-se às 5 contas, tá? Mercadoria, dinheiro, contas a receber e a pagar, e o lucro ou perdas, ou lucro ou prejuízo. Por que lá naquela época não tinha, por exemplo, depreciação e tal? Não tinha pagamento, vamos dizer assim, em cartão de crédito, etc. Porque, pessoal, a gente está falando de 1400 e bolinha, gente. Não tinha o que tinha hoje, né? Então, assim, era mercadoria que você comprava, era dinheiro que era pago, contas a receber, que naquela época era o famoso intrépido e maroto fiado, porque não tinha cartão de crédito, não tinha cheque especial, né? Não tinha nada disso. Contas a pagar, que era também o fiado, né? Para quem ia dever. E o lucro ou perdas, né? O lucro ou perdas, que na verdade é o lucro ou prejuízo. Tudo bem? Então, era muito rudimentar. Temos também a escola econômica, a escola europeia, que considera a conta como um centro de gravidade. Tudo ia para ela, entendeu? Centro de gravidade. Você jogava, mas voltava para ela. De aplicação contábil, afirmando que ela é o raciocínio aritmético, palavra-chave aqui, ó, para medir a grandeza dos valores relacionados entre si, né? As pessoas. Então, a escola econômica defendia que as contas deveriam ser eventos de centro de gravidade, na qual o raciocínio era aritmético, para medir a grandeza desses valores. Então, eu vendia para alguém, e esse alguém, por exemplo, era alguém assim da realeza, entendeu? Era uma pessoa nobre, então tinha uma contabilização diferente. Eu vendia para um proletariado, para um plebeu, aí a conta já era diferente. Temos a reditualista, procura identificar o resultado, que é o rédito, essa expressão não é muito utilizada no Brasil hoje, do confronto entre receitas e despesas, isto é, o foco é o lucro ou prejuízo das operações. A reditualista, ela é muito simplista, porque ela vai só no resultado da empresa. Ela não quer saber
o movimento que houve para chegar a isso, tá? A quarta é a controlista. Admite que o objetivo para estudar a matéria é sob o ângulo do controle da riqueza e o que de forma correlata com este se relacionasse. Então a ideia aqui é o controle, entendeu? É a fiscalização, é a auditoria. Tudo que fosse assim baseado no controle. Então eu uso a contabilidade para controlar o que eu estou fazendo. Era a minha intenção na escola controlista. E por fim, a aziendalista. Palavra-chave aqui, ó, objeto. Lembrando que para ser aziendalista tem que ter a pessoa da governança, tá? Admite que a entidade, instituição ou empresa é o objeto de estudo e que a contabilidade nada mais faz que inserir-se, desculpa aqui, que se, né? Não tem esse se aqui não. Que se inserir em um complexo de matérias que se aplicam ao campo celular social. Resumindo, na aziendalista, a ideia era a entidade da empresa, a entidade. A coisa mais importante era que a contabilidade deveria definir a entidade como parâmetro central da minha organização. Cuidado com a contista, tá, gente? Ó, com a contista e com a aziendalista, tá? A contista, por ser a primeira, ela foi berço, inclusive, para a personalista, que é a que é mais cobrada em prova, e a aziendalista, que é como objeto da empresa a entidade da organização. A entidade que é a parte central. Vamos agora. Alguma dúvida, pessoal? Aquilo que está em negrito é a palavra-chave para a prova, viu? Você vai encontrar lá um texto gigantesco. Aí tá lá, centro de gravidade. Opa, não estou nem sabendo o que eu estou lendo, mas caiu centro de gravidade econômica. Caiu escrituração, contas, e foi a primeira. Contismo. É assim que responde prova de concurso. Não adianta ficar tentando memorizar isso não, tá? Vai direto ao que está em negrito aqui para você ter chance de acertar a questão. Bom, vamos à abrangência. A abrangência nós temos duas. A mais ampla, que é a sintética, que é o saldo das contas analíticas, e as analíticas, que representam os elementos patrimoniais de maior grau de detalhamento e pormenorização. Dá um exemplo. Seu CEP. Seu CEP. Ó, 70, 300, 400, tá? Esse 70 aqui, ó, ele representa Brasília. 300 representa Asa Norte. 400 representa quadra 212. Ok. O que eu fiz aqui? Eu fiz um CEP, ou seja, eu resumi um endereço inteiro em números, em dígitos. Tá? Sendo que do 70 para o 400, eu chamo de sintética a analítica. Ou seja, quanto mais você vai discriminando, mais analítica fica aquela experiência, né? Ou seja, no caso aqui seria o CEP. Quanto mais discriminado. Se eu falar assim, eu estou em Brasília, você não vai encontrar nunca. Eu estou na Asa Norte, opa, já está mais fácil. Estou na 212, opa, já está mais fácil. Então vou discriminando aquela organização de contas. No caso da sintética aqui, ó, é o 70, entendeu? 70, entendeu? Por exemplo, eu fiz um evento e gerou ativo. Aí você fala, que ativo? Não, um ativo. Ativo não é uma coisa discriminada, né, pessoal? Mas eu falo assim, não, agora analítica, ó, eu tive um ativo, aqui, ó, 400, caixa. Opa, eu já sei que é dinheiro, já sei que o negócio foi à vista, olha aí, ó, como vai me dando mais subsídios, entendeu? Tudo certo? Então, exemplo aqui, ó, fornecedores. Fornecedor é sintética. Ah, eu paguei um fornecedor. Sintética. Só que fornecedor de energia é analítica. Fornecedor de estoque, analítica. Eu estou discriminando aquela organização de contas. Ó.
como se fosse um CEP que você vai dizendo para a pessoa. Para não errar, ativo. Ativo é uma classe. Circulante é um grupo. Disponível é um subgrupo. Aí vem o caixa dentro. O caixa, pessoal, está dentro do disponível. Tá? O caixa é como se fosse a rua. O disponível é como se fosse o bairro. O disponível está dentro do circulante, que é como se fosse a cidade. O circulante está dentro do ativo, que é como se fosse o Brasil. Então, quanto mais você vai discriminando, mais explícita fica aquela conta. Então, fica mais fácil você fiscalizar, auditar, né, fazer controle daquela organização. Então, do ativo até o disponível são chamadas de contas sintéticas. Já o caixa, ele é analítico. Atenção, viu, gente? Ó, porque o caixa pode discriminar mais. Ó. Tipo assim, caixa A, de compras internacionais. Aí esse caixa passa a ser sintético e o caixa A passa a ser analítico. Então, se tem discriminação. Por que só o último é analítico? Porque somente o caixa, vamos dizer que foi discriminado até o caixa A. Somente o caixa A recebe o débito ou o crédito. Estou colocando o ou porque só pode ser um ou outro, né? Na mesma operação. Então, se cair na sua prova, por que eu tenho que discriminar? Porque somente o discriminado, o último, né, que eu cheguei lá, recebe o débito e o crédito. Então, quando eu for falar assim, eu comprei algo à vista. Se eu comprei algo à vista, vai ser crédito, não no ativo, entendeu, pessoal? Vai ser não no ativo, vai ser um crédito na conta caixa. Para ficar discriminado. Porque se eu falar assim, um crédito na conta ativa, eu vou saber que diabo, em que conta foi? Nunca. Entendeu? Por isso que tem que ser o débito e crédito na conta analítica. Entendeu? Só que caixa A é analítica para caixa. Caixa é analítica para disponível. Disponível é analítica para circulante. Circulante é analítica para ativo. Então, a conjugação, então, das contas analíticas dá uma conta sintética. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Muita informação, né? Todo mundo tem alguém tem alguma dúvida? Nos nossos materiais tem muita coisa lá, né? Por isso que é legal você ter o material, ler, depois vem para a aula e depois volta para o material. Vocês vão ver que vocês vão ler o material, seja o PDF, seja o e-book, seja o simulado, com outros olhos. E a intenção é essa, que você lê o material antes da aula, para você se chocar mesmo. Falar, meu Deus, eu não estou entendendo nada, que diabo é isso aqui? Aí quando você tem a aula, você fala, opa, tem um sentido aqui. Aí você volta lá para aprender agora, entendeu? Como é que pode ser cobrado em prova. Componentes obrigatórios das contas. Nós temos o título da conta. Toda conta tem um título que particulariza. Qual é a conta mais famosa que eu ensinei para vocês? A conta caixa. É a mais famosa de todas. Temos o débito, que vai acontecer, que representa a situação de dívida da conta ou aplicação. Tem o crédito, que representa o haver. Esse haver aqui não tem nada a ver com o verbo haver, tá? Haver é uma expressão contábil. Ou origem, é de onde vem o dinheiro. Histórico, data e local, saldo e o saldo das contas. O saldo ele pode ser devedor, quando o total de débito for maior do que o somatório de crédito. Pode ser credor, quando o somatório de crédito for... Desculpa aqui. O devedor, saldo devedor, quando o somatório de débito for maior do que o crédito. Isso. O saldo credor, quando o somatório de crédito for maior do que o somatório de débito. E pode ser nulo, quando o somatório de débito for igual ao somatório de crédito. Tá? Essas contas são chamadas... Esses eventos, na verdade, são chamados de obrigatórios. Mas só o título ou o nome é considerado não essencial. Sabe o raciocínio lógico, quando vocês aprendem aquela parte da matéria que fala assim, suficiente, como é que é? Suficiente, como é que é? Suficiente e... Me ajuda aí, pessoal. Quando um evento em relação ao outro é suficiente
e obrigatório, necessário, isso aí. Quando algo é suficiente e necessário, entendeu? O título da conta é algo não essencial. É algo não essencial. Ou seja, ele é necessário, mas não é suficiente para determinar a conta. Entendeu? Eu preciso ter algo para dar mais suficiência, que é o débito, que é o crédito, etc. Então ele é obrigatório, mas não é essencial. Tá? O resto é obrigatório e essencial. Para você ficar mais tranquilo, ó, o que tem numa conta? Tá? Uma conta, ela tem, ó, fazer logo todo aqui, ó. Ela tem o histórico, que é a narração do evento, que é a compra de mercadoria à vista, a prazo, em 2 vezes, entendeu? É a história. Tem a data / local, tá? A legislação entende que pode ser um ou outro, basta ter uma data, por exemplo, a data já me satisfaz. Vai ter aqui o nome da conta, vem aqui no meio. Isso aqui é um razonete, que a gente vai ver lá na frente, tá? Esse Tzinho aqui, ó, ou Tzão, né? Ele é um razonete, a gente vai ver isso lá na frente. Tem o nome da conta, tem o débito da conta, que pode aumentar ou diminuir, depende de que conta é. Tem o crédito, que pode aumentar ou diminuir, depende de que conta é. E aí vai ter o saldo, ó, o saldo. Vai ter o saldo devedor, quando o total de débitos for maior do que o crédito, e o saldo credor, quando o total de débitos for maior do que o total de créditos. Tá? Isso é representado num razonete, mas pode ser feito também em texto. Ó, débito em algum lugar, parará, parará, crédito, parará, parará. Não precisa fazer um razonete, não. Ok? Então, esses são os componentes de uma conta, que tem que ter numa conta. Tá? Ah, uma coisa importante. Para fins de registro de valor, tá? Eu não preciso ter esses aqui. Ó. Paulo, vou registrar só o valor. Só o valor, não preciso ter histórico, data e local. Basta eu ter o nome da conta, basta eu ter o débito, basta eu ter o crédito e o valor. Lembrando que o valor, na verdade, está dentro do débito e crédito. Tá? Então, nome, débito, crédito e o valor. Tá? E aí, por tabela, o saldo. Né? Saldo e valor é a mesma coisa. Então, para a hora do lançamento nas contas, eu não preciso ter o histórico. Mas se ele falar assim, quais são os elementos obrigatórios de uma conta? Tem que ter o histórico, a data e o local. Essa questão aqui, pessoal, vocês colocariam certo ou errado nela? Coloca aí nos comentários, ou se quiser falar alguma coisa, C ou E. Se quiser colocar C ou E e onde está o erro, fique à vontade. Isso, o erro está na exata. O resto do texto está tudo bacana. O errado está na exata. A contabilidade está no rol das ciências econômicas, das ciências administrativas, entendeu? Não é matemática, não é 2 e 2 são igual a 4, entendeu? Essa próxima, está certa ou errada? A questão está errada. O grande erro dela está aqui quando ele fala que a Lei 6.404, parará, originalmente elaborada sob a escola italiana, não. A escola italiana foi antes da edição dessa lei. Quem foi a precursora dessa lei foi a escola norte-americana, tá? E tem outro erro aqui, tá? Se é contabilidade regida pela Lei 6.404, essa contabilidade ela é privada. E se é privada, o instituto que se utiliza, que nós utilizamos aqui no Brasil, não é o IASB, é o IASC. Tá? Lembre-se, IASC para contabilidade privada. O IFAC para contabilidade pública.
Isso no mundo, tá? Aí o Brasil vem e adota pelo CFC para criar o CPC, que está no seu edital, né? E as NBCs, que é aplicada à área pública. Próxima. Ó, elaborar, avaliar, mensurar, tá mais com cara de fim, né? De finalidade. A resposta certa, associando, ó, não precisa nem ler, ó, objetivo, fornecimento, que vem de fornecer. Tá vendo? Você faz uma prova com qualidade. Paulo, não estou nem sabendo o que estou lendo aqui, mas vocês já sabem. Aos mais diversos usuários, correto? Que são internos e externos. Lembrando que se ele falou só de internos e externos, está parecendo, né, que ele está falando dos usuários privados. Cuidado, porque nós temos usuários públicos, tá? Utilidade no processo de tomada de decisão. Corretíssimo. Resposta letra A. Próximo. O objeto da contabilidade são as entidades, pessoal? Falso. O objeto da contabilidade é o patrimônio da organização. Quando ele falar entidades econômico-administrativas, ele está falando das aziendas, que é justamente a conjugação de patrimônio mais o pessoal da governança. Quando eu junto esses dois, eu estou falando de azienda. Quando eu junto esses dois, eu chamo de entidade. Ó, a Polícia Civil, pessoal, só é uma entidade porque tem patrimônio dentro dela. Entendeu? Porque, por exemplo, o governador do DF cria lá secretaria no papel, entendeu? Sabe, no decreto, cria uma secretaria. Só no papel? Cadê o patrimônio? Entendeu? Cadê o local? Cadê o prédio? Cadê o computador? Entendeu? Tem que ter lá o patrimônio. Senão fica só no papel. Então, resposta errada. Próxima. A escola do contismo, tá vendo? Ó, variavelmente cai essas escolas mais troncha aí, né? Ó. Porque as escolas realmente que tem que cair é o chamado PMAPA. PMAPA, personalista, materialista e patrimonialista. São essas que 99% das provas são essas. Mas pode ser que caia uma contista. E contista não tem a ver com pessoas, ó. Entendeu? Contismo, ela foi precursora para personalística, tá? Personalista, isso é fato. Mas quando eu atribuo às pessoas as contas, aí eu estou utilizando a teoria personalista, que é aquela que atribui às pessoas, né, o compromisso das contas. Então a resposta está falsa. Troque aí contista por personalista. Beleza? Tá vendo? Quando cai em prova contista, palavra-chave para contista qual é, pessoal? Preocupação com as contas e não com as pessoas, tá? Com o problema chamado de escrituração. Tá lá no seu edital, inclusive, escrituração, tá? Aí eu fiz um esquema aqui, ó, para você não errar. Tá? Troca aí, ó, contista por personalista, sendo que contista é aquela que se preocupa com mercadoria, dinheiro, contas a receber, contas a pagar e lucro e perda. Somente estas.
Já a personalista é aquela que se preocupa com tantas pessoas quantas forem as espécies de bens ou de valores por ele possuídos, entendeu? Então vai estar aqui, ó, é o CPC, lembra? CPC, consignatário, proprietário e correspondente. Então surgiu aqui, ó, uma conta caixa, caixa é bem, então vai lá para o consignatário. Surgiu aqui juros a receber, opa, juros é proprietário, entendeu? Então vou criar, a conta vai aparecendo, eu vou atribuindo quantas contas forem para as pessoas. Então essa é a personalista. Essas estão no material, tá? Para quem é da consultoria completa. Para quem está na consultoria completa, dá uma olhadinha lá, tá? Se não tiver, eu posso mandar um material complementar. Próxima. Corretíssimo, minha gente, ó. Como é que eu mato isso aqui, ó? Passivo, circulante. Passivo é uma classe. Circulante é um grupo. Aí, dentro do circulante, deixa eu fazer melhor aqui. Passivo é uma classe. Circulante é um grupo. Aí dentro do circulante nós vamos ter, por exemplo, salário a pagar. Salário a pagar é um subgrupo. Tá? E aí vem as discriminações. Salário a pagar, encargos sociais. Encargos sociais. Por exemplo, o INSS daquele funcionário. Entendeu? Isso aí já é um item. E aí você vai discriminando, tá? Bom, se eu chegar a esse nível aqui, ó, esse nível aqui é a parte mais analítica. Entendeu? Dessa parte aqui, ó. E salário a pagar é a analítica dessa parte aqui. Circulante é a parte mais analítica dessa parte aqui. Como eu tenho um analítico maior aqui, ó, é ele que recebe o débito e o crédito. Tudo bem? Ah, eu preciso chegar no encargo social? Não, se eu chegar em salário a pagar, já está discriminado, já satisfaz, tá? Então, passivo circulante, ele é analítico do passivo, tudo bem? O circulante é analítico do passivo. Só que eu tenho mais discriminações para frente, ó. Então, significa que ela é sintética para os demais. Então, o que é um passivo circulante? É a soma, né, do saldo obtido pelo somatório do saldo das contas analíticas, do salário a pagar, dos encargos sociais, etc. Então, por isso que a questão está correta. Muito boa essa questão aqui, ó. Próxima. Certo ou errada? Resposta está falsa, minha gente. Atenção, ó. Quanto mais hierárquica é a conta, mais alto ele está, menos a possibilidade de lançar débito e crédito. É como se fosse uma pirâmide. Entendeu? Aqui nós vamos ter, ó, uma conta, aqui nós vamos ter 10, aqui nós vamos ter 30, entendeu?
Então, quanto mais discriminado, essas 30, cada uma dessas, débito e crédito. A outra, débito e crédito, entendeu? Porque elas estão as discriminações da de cima. As contas patrimoniais são divididas hierarquicamente em classes: ativo, passivo e PL. Lembre-se, a palavra classe, ó, classe. Ativo, passivo e PL. Aquela que tiver com asterisco é a discriminação, tá? Após essa, ou seja, essa discriminação, ainda podemos classificar sinteticamente em grupos. Quais são os grupos? Circulante e não circulante. Tudo bem? Sendo que o circulante é ativo, tá? Eu estou usando como parâmetro. Dentro da última, que são os grupos, nós temos os subgrupos. Por exemplo, dentro do subgrupo, que são as contas semelhantes. Disponível. O disponível, atenção, está dentro do ativo circulante, que está dentro do ativo. Aí dentro dele nós temos o caixa. Caixa A, caixa internacional. Então, é ele que recebe o débito e crédito. É ela, né? Perdão, a conta que recebe o débito e crédito. É o caixa da empresa. Então, quanto mais hierárquica é a organização, ó, por exemplo, número 1 é o CEP, né? O CEP é registrado em dígito, né? Ativo total, recebe débito e crédito? Não, porque ele está na posição mais hierárquica dentro da organização. 1.01. Esse 01 aqui, ó, esse 01 já é o circulante dentro do ativo. Ele está ainda mais hierárquica. E aí vai descendo. Ó. O próximo 01, tá? É caixa equivalente de caixa. Ele já está na posição menos hierárquica. Ó. Como é que eu sei que tem menos hierárquica? Porque o próximo é 02. Ele já está também menos hierárquica. Então é ele que recebe o débito e o crédito. Débito e o crédito. Quanto maior é a posição hierárquica, ou seja, quanto menos dígitos tiver, menor a possibilidade de receber débito e crédito. Então o independente aqui deixou a questão falsa. Então olha o nível dessa questão, pessoal. Então quanto maior, entendeu? Quanto mais alto está, menos. Pense na delegacia, tá? Ó. Tem assim, ó, o secretário de segurança. Ele não recebe débito e crédito. O delegado não recebe o débito e crédito. Policial civil, ele recebe o débito e crédito. Porque ele é a mais discriminada dessa estrutura hierárquica, fazendo analogia com a estrutura de gestão. Próxima. Tá certo ou tá errado isso aqui? Tá faltando alguma coisa, não? Isso, olha a pegadinha. Ó. Tá correto. Ó. Nós temos o local, tem a data, tem o débito, tem a ocorrência do fato, da ocorrência, né? Tem o crédito, tem o histórico e tem o valor. Tá faltando o nome / título da conta. São obrigatórios? Sim. Mas são essenciais? Não, não são. Você vai dizer, por que o nome é obrigatório e não é essencial? Porque assim, pessoal, não existe, tá? Conta sem o nome. Entendeu? É igual você falar assim, pô, meu nome é obrigatório, mas ela é essencial? Não é essencial, porque não existe pessoa sem nome, entendeu? Então, como uma coisa é obrigatória, mas você tem que tê-la, entendeu? Por exemplo, uma conta pode ter débito ó, num evento, mas não pode, mas talvez não tenha crédito, entendeu? Então, ele não é obrigatório o crédito, mas é essencial. E é inerente. Ótima expressão. Ele é inerente. Entendeu? Então, assim, não existe. Caiu 10 reais. Aí eu vou falar assim, que conta? Não tem nome. Tem que ter um nome. Então, o nome é obrigatório, mas não é essencial, porque ele faz parte. Ele está intrínseco. Entendeu? Muito bem. Próximo.
Essa questão é de julgamento, tá, gente? Apesar de ser 1, 2 e 3, tem um julgamento aqui, ó. Isso aqui é uma assertiva. Vocês estão estudando aí raciocínio lógico, né? Essa assertiva só pode estar certa ou errada. Questão muito boa, ela é igual à anterior, só que a anterior ela é só o texto, né? Só a textualização. Aqui é na prática. Ó. Ele está dizendo que houve uma aquisição a prazo. Já vou acionar o que aqui, ó, se for uma aquisição a prazo? Fornecedores. Data, o material, matéria-prima. Está aqui, matéria-prima. Então eu vou colocar no estoque da organização. Tá vendo como é inerente? Não precisa ter o nome da empresa, o nome da conta. Já é inerente a um fato, né? No valor de 5 mil. Entendeu? Às vezes, cadê o débito e crédito? Opa, aí você tem que conhecer os lançamentos, né? Se eu estou adquirindo matéria-prima, é débito. Se eu estou adquirindo a prazo, é crédito. Então tá aí o débito e crédito. Então, o evento 1 contém elementos suficientes e essenciais, e essenciais para permitir a escrituração contábil. O que está faltando no 2? No 2 está faltando a data e o local. Tá? E no número 3 está faltando a data e o local e o valor. Não posso lançar sem um valor. Posso dizer para você que o valor seria a parte mais essencial, né? Então, realmente, a número 1 é aquela que contém tudo que a gente precisa. Então, é uma questão muito bacana esse aqui, ó, nível bem alto. Não é de decorar. Ah, o que, é que tem numa conta? Tem débito, tem crédito, tem histórico. Isso aí é decorar. Aí vem um CESP e coloca um caso concreto, dizendo um evento. Ó. Isso aqui é um evento. Esse número 1 aqui é um evento. E esse evento tem 6 elementos. Quais são os elementos? Tem aqui ó, o crédito, tem aqui o débito, tem aqui a data. Lembra que eu falei que não precisa ter o local, basta ter a data, né? Tem o débito, tem o crédito, tem o valor. Ah, cadê o histórico? Tá aqui o histórico, né? Foi uma aquisição de uma matéria-prima, é histórico. É a narração do fato. Tudo certo? E claro, matéria-prima é o nome, que não é essencial, mas é obrigatório. Então a resposta está correta, né? O julgamento está correto. E aqui está uma síntese do que a gente viu nessa aula de agora. A contabilidade com algumas questões que a gente está no material, tá? Que eu não trouxe aqui, porque elas são bastante simples, tá? Que é o conceito, decore, demonstrar, controlar e registrar. É uma ciência social. Lembrando que isso aqui teve uma evolução. Essa evolução começou na italiana, partiu para a norte-americana e culminou na escola internacional, sendo que a escola norte-americana é que foi a precursora da edição da Lei 6.404, que é a lei que rege a contabilidade privada. Tá? Temos aqui o objetivo, que é fornecer informações, os usuários privados e públicos, internos e externos, primários e secundários, respectivamente. O objeto é o patrimônio, campo de aplicação as IENDAS, que é o patrimônio mais a pessoa da governança. As funções administrativas e econômicas, administrativa é o mero controle, econômica é verificar os valores e dados, e tem o ciclo contábil, que é a crase, que é captar, reconhecer, acumular, sumarizar e evidenciar. É a crase, tá? Essa é só para indicar de consciência, ciclo contábil não é muito cobrado em prova, tá? E aí vem a concepção das contas.
concepção das contas, teoria das contas, as três principais. É o PMAPA, personalista. Estou errando aqui, eu consigo. Personalista, e não personalística, tá? É personalista. Materialista e patrimonialista. Consignatários, proprietários e correspondentes, integrais diferenciais, patrimoniais de resultado, respectivamente. Tem a abrangência das contas, que são as sintéticas, que tem maior hierarquia. Não recebem débito e crédito. E tem as analíticas, que estão de menor hierarquia. Elas recebem débito e crédito. As analíticas estão dentro das sintéticas. E tem os componentes e elementos das contas. Data, débito, crédito, saldos históricos. E o nome, lembre-se, ele é obrigatório, mas não é essencial. Ele não é essencial porque não existe conta sem o nome. Então, uma conta que não pode existir sem o nome, então não é algo essencial, mas é algo obrigatório. E assim encerramos nossa aula de introdução à contabilidade. Aqui nós temos, pessoal, uns 3 a 2... Aqui nós temos, pessoal, de 2 a 3 questões de provas de concurso aqui. Na prova da PF 2018, foram 3 questões. Tá? Na prova da PF 2021, foi nenhuma questão. Então, na prova da Polícia Civil do DF 2021, creio que vai voltar a ser 3. Ó. Que bacana. Tudo certo? Eu acredito que seja umas 16 a 20 questões. Na prova da Polícia Civil, 16 a 20. Eu acredito que seja 16 a 20. Tudo certo, minha gente? Então essa foi nossa aula. Convido a todos que não conhecem ainda a nos seguir nas redes sociais, tá? Professor Paulo Lacerda, principalmente no Instagram, tá? Lá no YouTube, já passei para vocês, e afirmando, tá? Para vocês terem acesso a esse vídeo, como eu falei, todos os vídeos ficam gravados, você tem que nos seguir lá na rede social, tá? O link está lá no grupo. Vou postar lá de novo lá para vocês. Nos sigam lá no YouTube para vocês terem acesso ao link, né? Para vocês, olha, o link você vai ter acesso, mas se você nos seguir, você vai ter acesso lá ao link e abrir a plataforma, beleza? Gente, mais alguma dúvida? Se não há mais dúvidas, mãos à obra, não baixem a guarda, tá? Esse tema aqui é super fácil e tal, mas cai em prova e é um tema que você não pode errar, então você não pode baixar a guarda. Então, continue a estudar, revisar, fazer os simulados, cumprir todas as obrigações, que aí não tem erro. Vai chegar a prova e aí você consegue lá seus 80%, seus 85% da prova, para ficar tranquilo, entrar nas vagas sem nenhum tipo de problema, beleza? A gente vai se ver agora na próxima quarta, tá? Às 19h15. E até lá, cumpram as metas para vocês ir se engrandecendo na matéria, tá? Só cumprindo as metas para você ter mais subsídios na hora de responder as questões. Estamos nas redes sociais, para qualquer dúvida. Ficamos por aqui, boa noite a todos e até a nossa próxima aula ou encontro, né, nos nossos encontros normais nas redes sociais. Valeu, galera, boa noite.